Fala galera, hoje é dia de Rei das Trevas. É uma história da Marvel, escrita por Donny Cates e desenhada por Ryan Stegman entre o final de 2020 e o começo de 2021. O deus dos simbiontes despertou, e agora Nu atravessa galáxias até chegar na Terra, onde vai ter o maior confronto da sua existência, onde ele vai provar porque tem o título de Deus, o título de Rei das Trevas. Rei das Trevas, ou King in Black no original, é o fim da saga de Nu, que começou a ser desenvolvida no começo da fase do Venom nos quadrinhos em 2018, com Venom Rex, e teve um desenvolvimento na saga Carnificina Absoluta, e agora chega ao fim de tudo nessa mega saga. Então, para entender essa história, é bastante necessário que você conheça as histórias anteriores. Por isso vai ter os links para Venom Rex, Carnificina Renasce e Carnificina Absoluta aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já conhece essas histórias ou já viu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Há muito tempo, existiu um cientista Kree chamado Sindel, e ele estudava uma poderosa fonte de energia que poderia iluminar toda a galáxia. Mas o cientista foi caçado e massacrado por um esquadrão Kree. Só que antes de morrer, o cientista colocou seu filho, o pequeno Zakdel, numa cápsula que o deixou à deriva no espaço, até que ele foi sugado por um buraco negro e surgiu num lugar chamado Latitude Esotérica, onde ele entrou em contato com um tipo de parasita chamado Exolon, que se alimentava das almas dos seres vivos. Mas ele lhe dava uma super força, um fator de cura acelerado e até um envelhecimento retardado. E o Exolon formava um tipo de roupa na sua pele que podia ser até mesmo controlada. Esse garoto sem alma se autodenominou como Espectro. O Espectro chegou a interagir com o Nova e com os Guardiões da Galáxia durante a saga Aniquilação, por exemplo, e chegou a fazer parte dos Dark Guardians. Mas o Espectro queria encontrar uma forma de ter a sua alma de volta e de se livrar do Exolon. Assim, ele vagou mais uma vez pelo espaço, usando uma manopla de teletransporte até coordenadas encontradas nos antigos laboratórios do seu pai. Essas coordenadas o levaram até Klyntar. Sentindo o seu Exolon atraído pelo planeta, o Espectro desceu na superfície, mas a sua exploração foi interrompida quando ele teve a visão de um humano chamado Ed Brock. Antes que o Espectro pudesse entender o que era aquela visão, o que o seu Exolon estava tentando lhe dizer, Klyntar explodiu, porque nesse momento, Nu tinha acordado. Nu estava livre da sua prisão, pronto para se tornar mais uma vez o deus dos simbiontes. Ali na sua frente, Nu vê o Espectro, que o confronta dizendo que ele é o deus do Exolon, e por culpa dele, aquela criatura roubou a sua alma. Mas Nu não sabia do que o Espectro estava falando. Assim, quando ele diz que o Exolon se juntou a ele na Latitude Esotérica, Nu entende. Aquele lugar era o seu depósito de lixo. O lugar onde ele mandava os simbiontes fracassados e que eram descartados. Esses simbiontes são o que hoje eles chamam de Exolon, um simbionte defeituoso. E já que o Espectro queria se libertar daquela considerada maldição, Nu simplesmente tira o Exolon dele, e com esse simbionte ele recria a sua necroespada. Assim, ele joga o Espectro para a morte no vazio do espaço. Zakdel morreria na escuridão, mas nesse momento ele foi abordado por uma luz. Era o Deus da Luz. Aquela mesma fonte de energia que o seu pai estudava quando ele ainda era criança. Assim o Espectro entende, aquela luz tinha uma última missão para ele. Desse jeito, usando as suas últimas forças, o Espectro usa o seu teletransportador e vai até a Terra, onde surge na frente de Ed Brock, que estava pelas ruas com o seu filho Dylan nesse momento. E ali, ele lhe diz que ele está vindo atrás dele. Não a escuridão,
mas o seu oposto, a luz. E antes de conseguir dizer mais alguma coisa, o espectro, o garoto Zactel, simplesmente morre. E agora que Ed Brock sabe que ele se aproximava, ele precisa se preparar logo para a chegada do Rei das Trevas. Nu, o deus dos simbiontes, o Rei das Trevas, vem pela galáxia desde o seu Clintar, passando por muitos mundos no caminho. Nessa travessia, ele comanda toda a horda de simbiontes que existem pelo universo, porque ele é a mente da colmeia. E por onde passa, os seus simbiontes destroem mundos inteiros. Com os seus simbiontes dragões, Nu acaba com planetas, sejam Kree, Skrull ou de qualquer outra raça, porque para ele isso não importa. Onde exista a luz, ele vai lá para destruí-la. Mas nesse caminho ele encontra um adversário à altura, o Surfista Prateado, um ser cheio de poder cósmico, cheio de luz. Os dois têm um grande combate, onde Nu usa a sua necroespada, e o Surfista Prateado transforma a sua prancha numa espada feita de luz para acabar com as trevas. E usando todo o seu poder cósmico, que até mesmo traz planetas devorados por Galactus de volta à vida, o Surfista Prateado consegue afetar o deus dos simbiontes com a sua luz. Ele consegue afetar as suas trevas, e Nu simplesmente vai embora. Mas o surfista fica afetado, praticamente sem energia, e depois de gastar tudo que lhe restava, ele é refeito numa forma sem luz agora, numa forma escura. E Nu, mesmo atingido, continua em frente, porque nada vai ficar no seu caminho até o planeta Terra. O planeta de onde veio a força que o despertou, onde existem simbiontes extremamente poderosos. O lugar que causou a sua queda quando o dragão Grendel foi derrotado. Mas agora as coisas são diferentes, porque Nu vem renovado com todo o seu exército. E na Terra, Ed Brock, o Venom, sabe disso. Por isso, ele precisa de ajuda. Ele precisa acionar toda a ajuda possível. Assim, ele aciona os Vingadores. E todos começam a se preparar para a chegada do Rei das Trevas. Com isso, o tempo passa. E agora, só resta esperar. E é assim que a história começa, com Ed Brock no alto de um prédio em Nova York, observando a cidade tranquila pela última vez, porque ele sabe que o deus dos simbiontes chegou. Se tornando o Venom, então, ele aciona os Vingadores para o que vem por aí. Antes de continuar, Ed vai até o seu apartamento e lamenta que o seu filho Dylan tenha que passar por isso. E lamenta que ele tenha passado esse legado de trevas para ele. Ed acorda o filho e começa a explicar o que está acontecendo. Mas Dylan diz que não precisa de explicação, porque ele pode sentir a presença de Nu. Na Montanha dos Vingadores, o Capitão América, Homem de Ferro, Mulher Hulk e Capitã Marvel estão reunidos observando os arredores do planeta, quando observam uma horda de dragões simbiontes se aproximando. E então Tony Stark usa a arma que preparou. Bombas implantadas em naves abandonadas Kree e Skrull que detonam com a passagem dos dragões, destruindo vários deles. Mas isso não era nem de longe o suficiente, porque a quantidade de dragões que acompanhavam Nu era gigantesca. E atravessando o espaço, centenas de simbiontes chegam na Terra. Ed Brock sente a presença do Rei das Trevas e leva Dylan para um tipo de bunker cedido pelo Homem-Aranha. E no caminho, Dylan diz que pode ajudar na luta usando seus poderes contra Nu. Mas Ed não vai colocar o seu filho em perigo e ordena que ele fique ali em segurança. Com isso, e com os ataques simbiontes chegando na Terra, era a hora do plano B. Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men e todos os heróis do mundo lutam contra essa ameaça que mais parecia uma tempestade de simbiontes. Doutor Estranho tenta pará-los com magia. O Tocha Humana usa o seu fogo, e a Tempestade manipula os raios elétricos. Enquanto o Venom parte pelos esgotos até as ruínas do antigo covil do Carnificina, onde ele encontra o trono do abismo vivo de Cletus Kasady. E assim,
Ed se conecta com ele. Aquela era a conexão com a colmeia, e talvez assim ele consiga controlar os dragões simbiontes. Mas Ed não tinha ideia do poder de Nu, porque nesse momento os dragões simbiontes se tornam o menor dos seus problemas. Nesse momento surgem 3 celestiais possuídos por simbiontes. E do peito de um deles, os simbiontes abrem passagem para o seu deus. Nu tinha chegado. Nu surge na frente dos heróis, dizendo que está atrás de um humano chamado Brock. E estava disposto a matá-los rapidamente, sem sofrimento, se eles dissessem o que ele quer. Mas os heróis têm uma arma secreta, e com o comando do Capitão América, o Sentinela ataca. O Sentinela, com o seu poder de 1 milhão de sóis explodindo, acaba com um dos celestiais no caminho e agarra Nu, o levando para os céus. Mas Nu sabe quem ele é, porque a colmeia tem informações de todos os simbiontes. E assim, ele inverte as coisas quando desliza e é ele quem agarra o Sentinela. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, antes de se tornar o vazio, Nu diz que ele é o vazio. Ele é o Senhor do Abismo, o Rei das Trevas. Assim, a escuridão dentro do Sentinela se curva. E desse jeito, Nu rasga o Sentinela ao meio. Assim como o herói fez uma vez no passado com o Carnificina. A maior arma dos heróis contra Nu foi facilmente destruída. E assim, o planeta cai na escuridão dos simbiontes, que agora começam a possuir todos, inclusive os heróis, os tornando no exército das trevas. E só alguns conseguem se manter livres, como o Homem-Aranha, por exemplo. Com um simples comando, Nu transforma os seus dragões num abismo vivo que envolve toda a Terra, deixando o mundo nas trevas. E pelo mundo, alguns heróis ainda lutam, como a Tempestade, já que os simbiontes são fracos contra a sua eletricidade. Mas logo, ela, assim como muitos, caem e se tornam servos de Nu, controlados pelos simbiontes. Sem outra opção, o Venom manda uma mensagem para Nu, indicando a sua localização, já que é ele quem o deus dos simbiontes quer. Assim, ele se desconecta do trono do Carnificina, e estava na hora do Venom encontrar o seu criador. Uma mão gigantesca criada por simbiontes surge, e Nu agarra o Venom, o levando até o alto do que antes era o Empire State Building, e agora, assim como toda Nova York, estava tomado por simbiontes. Ali, Nu agarra o Venom pela garganta, e Ed se oferece para servir Nu se ele poupar a Terra. Mas Nu comenta que reconhece Ed como aquele que matou o Grendel, mas ele achou que esse hospedeiro já estava morto. Então Nu diz que deveria ter especificado. O Brock que ele quer não é Ed, mas sim Dylan Brock, o seu filho. Ed fica furioso e diz para que Nu deixe o seu filho em paz. Mas o deus dos simbiontes não se importa com um simples humano. Assim, ele arranca o simbionte Venom do seu corpo facilmente e o absorve, dizendo que Ed usou um dos seus filhos por muito tempo, e agora era a vez dele fazer o mesmo. Assim, Nu simplesmente solta Ed do alto daquele prédio. Sem o simbionte Venom, Ed Brock cai de uma altura extrema, do topo do Empire State Building, direto no capô de um carro e fica gravemente ferido. O Homem-Aranha chega no local da queda, dizendo que não conseguiu salvá-lo pela quantidade de dragões simbiontes nos céus que o impediram. E sem saber o que fazer, ele grita por socorro. Mas com as últimas forças, Ed pede para que Peter cuide de Dylan. Então o Homem-Aranha pega Ed para tentar tirá-lo dali, para salvá-lo, porque Nu pegou quase todos os outros heróis e os transformou nos seus servos e os mandou até ali. Peter estava rodeado deles agora, dos seus antigos amigos, agora controlados.
Mas nesse momento, o Tocha Humana aparece e diz para que o Homem-Aranha leve Ed até o laboratório do Quarteto Fantástico, enquanto ele vai atrasar os heróis possuídos pelos simbiontes. Porque Ed Brock talvez seja a única salvação contra a Null. Assim, fazendo uma supernova com o seu poder, o Tocha Humana tenta atrasar o exército de Null, que inclusive é mais resistente ao fogo que os simbiontes normais. Enquanto o Homem-Aranha leva Ed Brock para longe dali. Mais tarde, no laboratório do quarteto, Reed Richards mantém Ed Brock num suporte de vida, enquanto Jane Foster, agora como Valkyria, diz para Peter que Ed continua vivo, mas muito perto da morte. Sem ter o que fazer, o Homem-Aranha vai até o bunker e encontra o pequeno Dylan e diz que Ed está vivo, mas bastante machucado. Assim, ele leva o garoto até o laboratório do Quarteto Fantástico também. Voltando ali, o Aranha encontra outros heróis que resistiram aos ataques, como o Pantera Negra, Blade, Magneto, Charles Xavier e até mesmo o Príncipe Submarino Namor. E ali, cada um planeja manter uma resistência contra Null nas suas áreas definidas e oferecem os seus próprios exércitos. Mas o Homem de Ferro aparece e diz que, independente das resistências, eles precisam de Ed Brock vivo. Porque ele é o único capaz de invadir a colmeia dos simbiontes e talvez afetar Null de dentro para fora. Só que a única coisa que pode salvar Ed agora é um simbionte. E um dos grandes, um dos dragões. Assim, o próprio Homem de Ferro parte para o meio da cidade e voa direto para cima de um dos dragões simbiontes, entrando pela sua boca. E ali dentro, ele lhe injeta o vírus Extremis, para reescrever o seu corpo e separá-lo da colmeia. Mas ao mesmo tempo que a criatura é infectada, o dragão tenta infectar o Homem de Ferro com o simbionte. E assim, eles se conectam. No laboratório do Quarteto Fantástico, então, Dylan ficava o tempo todo do lado do seu pai, até que o Homem de Ferro chega com a sua armadura corrompida pelo simbionte, mas ele diz que teve sucesso. Assim, ele pega aquele simbionte e o coloca em contato com o corpo de Ed Brock, mas isso se mostra um fracasso. Os dois são incompatíveis e o simbionte começa a matar Ed Brock. Desesperado para salvar o pai, Dylan usa os seus poderes escondidos e dizima aquele simbionte. Com isso, Reed Richards fica impactado ao descobrir que ele tem poderes que destroem os simbiontes. Dylan era a chave para derrotar Null, mas o garoto não estava comemorando, porque aquele choque foi o limite. Nesse momento, Ed Brock estava morto. Enquanto tudo isso acontecia na Terra, alguém no cosmos sentia a luz do universo diminuindo. Mas, acima disso, sentia a angústia e o desespero de Dylan Brock, pronto para vingar a morte do seu pai. Com isso, Homem-Aranha, Wolverine e Mulher Invisível acompanham Dylan até o campo de batalha, onde o garoto começa a usar os seus poderes. E um dos primeiros que aparece na sua frente é o Capitão América, controlado pelo simbionte. Mas os poderes de Dylan se mostram tão fortes que são capazes de dizimar as trevas que controlavam Steve Rogers. E até o próprio Null sente esse poder. Isso chama a atenção de Null, que cria uma mão de simbiontes gigantesca mais uma vez para capturá-lo. Mas essa mão é atravessada por um enorme raio, que abre um buraco na mão do próprio Null também. O dono desse ataque era Thor, que tinha chegado para o combate. Assim, Thor e Dylan trabalham juntos contra as hordas de simbiontes de Null, libertando praticamente todos os heróis corrompidos ali em volta. Irritado, o próprio deus dos simbiontes pula do topo do Empire State Building e pousa com as suas asas, dizendo para Thor que se lembra de sentir aquele mesmo raio há muitos anos antes. O raio que o desconectou por um segundo da colmeia e criou o seu Clinter. E agora Null queria a sua revanche. Assim, os dois entram num confronto direto.
O problema é que Dylan é jogado no chão e fica caído, onde começa a ser envolvido pelas trevas, envolto pelos simbiontes. Cansado de tudo isso, Thor ataca Nu com toda a sua força, até arrancando uma parte da mandíbula do Rei das Trevas. Mas isso não era o bastante para pará-lo, porque o seu simbionte o regenerava e Nu ainda tinha 2 celestiais. E da sua própria armadura simbionte, ele produz uma nova necroespada. Então, enquanto Thor volta sua atenção para os celestiais, Nu o atravessa num único golpe. Os celestiais corrompidos começam a devastar a cidade, enquanto Nu zomba de Thor, dizendo que ele já sentiu o poder da necroespada antes, quando lutou com Gorr, o carniceiro dos deuses. E agora ele vai ter o prazer de ser morto pelo criador dessa arma. Enquanto isso, nos céus, o Homem de Ferro surge controlando um dragão simbionte corrompido com o vírus Extremis e diz que tem um plano para parar os celestiais. E com esse dragão, ele faz uma simbiose com o próprio celestial, e assim Tony Stark o controla e coloca um celestial contra o outro. O problema é que Nu continuava de pé, e com Thor caído, sendo corrompido pelos simbiontes, se tornando um servo das trevas. Não tinha ninguém que pudesse pará-lo. Assim, o Rei das Trevas caminha na direção de Dylan, preso nos simbiontes, dizendo que ele agora é a única família do garoto. Mas aquele alguém no cosmos diz que existe um oposto às trevas de Nu. O problema é que essa luz não pode chegar na Terra por causa da cúpula de simbiontes que Nu criou. Mas ele pode. Ele pode atravessar essa barreira, porque esse era o surfista prateado. Dylan estava envolvido num casulo de simbiontes, e ali dentro ele é confrontado por Nu, que aparece dizendo que não está ali para machucá-lo. Ele é algo novo, algo especial, moldado para destruí-lo, feito pelos seus filhos rebeldes para acabar com o Rei das Trevas. Mas de certa forma, Dylan é filho do deus dos simbiontes também. Assim, ele oferece o seu trono. Dylan pode ser o seu herdeiro. E ele lhe estende a mão. Então Dylan aceita. Só que isso era mentira, porque quando Dylan toca em Nu, ele usa todo o seu poder para dizimar o simbionte, e isso afeta fortemente o Rei das Trevas, destruindo, através da mente da colmeia, todos os simbiontes ao seu redor, inclusive os que controlavam os outros heróis como o próprio Doutor Estranho, Ciclope, Tocha Humana, Mulher Invisível e Thor. Assim, recuperando seu cajado asgardiano, o Doutor Estranho inclusive o ativa, se tornando o deus da magia. E nesse momento, Charles Xavier entra em contato telepaticamente com ele, dizendo que tem um plano. Assim, ligando o Doutor, a Mulher Invisível, Tocha Humana e Ciclope, ele diz que era a hora. Com isso, todos usam os seus poderes ao máximo para encurralar todos os simbiontes no mesmo lugar. E nesse momento, o próprio Namor surge, conjurando um tsunami que inunda o local onde estão os simbiontes encurralados. Com isso, Tempestade e Thor se unem e disparam um raio imenso nas águas, afetando e destruindo todos aqueles simbiontes, afetando até mesmo Nu, que sente todas aquelas mortes de uma só vez, porque os simbiontes eram ligados à colmeia. Enquanto Nu se contorce de dor, uma voz diz para que Dylan saia dali, mas Nu ainda tinha forças para segurar o garoto. Mas nesse momento, a voz se revela e afeta telepaticamente Nu. Essa era Jean Grey, a garota Marvel. Com a sua telepatia, ela procura nas memórias de Nu algo para afetá-lo, mas ela fica horrorizada ao não encontrar nada. Nu era muito poderoso, mas de repente ela encontra algo. Ela vê uma luz, um antigo oponente que o derrubou e o manteve derrotado por muito tempo. Esse oponente era o seu oposto, porque onde existe escuridão, existe a luz. E se Nu era o deus do abismo, então existe um deus da luz.
Alguém que já se uniu a guerreiros para enfrentá-lo como um simbionte. Uma luz que se opõe à escuridão desde o início do universo. Esse Deus da Luz é o mesmo que ajudou aquele guerreiro que derrotou Nu muitos anos antes, no planeta onde Gorr, o carniceiro dos deuses, o encontrou. É o mesmo que mandou uma mensagem através do espectro para Ed Brock. Acontece que esse Deus da Luz estava tentando chegar ali, mas não conseguia por causa da barreira que Nu criou em volta do planeta. Mas tinha alguém que lutou contra Nu e sobreviveu. E ele sabe como atravessar essa barreira. Esse era o Surfista Prateado. E ele estava ali abrindo caminho para a chegada da luz. O surfista atravessa a escuridão, acabando com vários dragões simbiontes no caminho, e liberta o Deus da Luz na forma de uma esfera de energia. E assim ele parte para encontrar o seu guerreiro escolhido. Desse jeito, no laboratório do Quarteto Fantástico, Reed Richards vê tudo aquilo e percebe o que é o Deus da Luz. É alguém já conhecido na verdade. Uma entidade chamada de outros nomes como Força Enigma, ou mais conhecido como Capitão Universo. Desse jeito, o Deus da Luz surge ali encontrando seu próximo hospedeiro, o seu escolhido. Assim, o Deus da Luz revive e incorpora em Ed Brock. Acontece que o Capitão Universo já ajudou os heróis da Terra antes, várias vezes durante todos esses anos inclusive. Ele é basicamente uma força que incorpora e controla o seu hospedeiro, como um simbionte, mas esse é de luz. A força escolhe quem vai controlar e aparece sempre que a escuridão ganha mais força. Ele é basicamente a manifestação do próprio universo, chamado também de Unipoder, possuindo a consciência cósmica. E agora, a explicação é que essa não é qualquer força. Esse é o Deus da Luz. O Capitão Universo, inclusive, já tomou o corpo de vários heróis conhecidos, como Monica Rambeau, Sue Storm e até mesmo o próprio Homem-Aranha. E agora ele escolheu Ed Brock. Nesse momento, o Surfista Prateado fica frente a frente com o Nu no campo de batalha mais uma vez. E relembrando seu encontro anterior, o surfista usa sua prancha e a transforma numa espada de luz para lutar contra as sombras que é o Rei das Trevas. Mas ele não estava sozinho agora. Todos os heróis livres da corrupção dos simbiontes se aproximam deles. Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico. Mas todos são parados, porque nesse momento surge na frente de Nu Ed Brock, o Capitão Universo, ou melhor, o Deus da Luz. Como o Capitão Universo permite que o seu hospedeiro use o visual que desejar, claro que Ed usa o visual do Venom, mesmo não tendo mais o simbionte com ele. E agora, como Deus, ele pega emprestado a espada do Surfista Prateado e pega também o Mjolnir do Thor. E mesclando essas duas armas poderosas, ele faz uma maior ainda, um machado de guerra de luz. Ed ataca Nu com toda a força, mas o deus dos simbiontes começa a fugir. Nu manda um grupo de dragões para cima de Ed para atrasá-lo. Mas com o machado, ele dizima todos e encontra Nu no meio daquelas trevas. E inclusive, com um único toque de luz, ele acaba também com a necroespada do deus dos simbiontes. Porque a luz sempre supera a escuridão. Com isso, Ed se prepara para decapitar Nu, mas o vilão ativa o celestial que sobrou e o envia para cima de Ed. Só que nenhum celestial corrompido era páreo para o Deus da Luz. E com o machado, Ed acaba com aquela entidade. Nada mais poderia parar o novo Capitão Universo. E assim, ele volta para a captura de Nu e o leva para o topo do Empire State Building. Ali, Ed diz que se lembra da dor e do medo que sentiu quando Nu rasgou o simbionte Venom dele. Então, retribuindo o favor, Ed rasga aquele simbionte que é a armadura de Nu.
e do alto do prédio que ele o jogou antes, Ed agora solta Nu para uma queda imensa. Mas mesmo assim, o Rei das Trevas continua vivo, agonizando, e dizendo que independente dele morrer ou não, Ed vai perder, porque as trevas vivem no seu filho Dylan agora. Assim, para acabar com tudo de uma vez, Ed solta o seu machado e agarra Nu, o levando para os céus. E com a força do Deus da Luz, ele leva o Rei das Trevas pelo espaço, diretamente até o Sol, onde, no centro daquela estrela brilhante, não existe chance para as trevas. Assim, com o unipoder, Nu é simplesmente vaporizado. A ameaça foi destruída. O Deus dos simbiontes não existe mais. Nesse momento, então, Ed ouve a voz do Deus da Luz, perguntando se ele pode sentir as vozes chamando por ele. As vozes dos simbiontes da colmeia, comemorando a morte de Nu, comemorando a sua liberdade. Os simbiontes que sobraram no mundo param os ataques. A escuridão que cercava o planeta é desfeita, inclusive acabando com alguns vampiros que Blade enfrentava. No campo de batalha, Thor e Surfista Prateado chamam as suas armas de volta, desfazendo o machado de guerra. Enquanto Ed Brock, o Capitão Universo, o Deus da Luz, volta para frente deles. O Homem-Aranha fica feliz em ver Ed ali, vivo mais uma vez, e de saber que Nu estava morto. Mas Ed não estava feliz ainda, porque nesse momento ele vê o seu filho Dylan, com os olhos corrompidos pela escuridão. O seu poder era energizado também pelo Deus da Luz. Por isso Dylan podia dizimar simbiontes. Mas agora a corrupção de Nu começava a tomar conta dele. E então, usando seus poderes de Deus, Ed puxa aquelas trevas de dentro do seu filho e assim ele a destrói, acabando totalmente com a escuridão que existia dentro de Dylan desde o seu nascimento. Assim, Ed Brock salva o seu filho. Sem mais utilidade então, o Deus da Luz diz que a sua proteção não é mais necessária. Assim, ele deixa Ed Brock, porque Ed agora se tornou algo mais do que um simples humano. Nesse momento, livre, o simbionte o encontra. Assim, Ed se torna o Venom mais uma vez. E ele pergunta se Ed consegue sentir o que aconteceu. Então ele diz que sim, ele pode ouvir a voz da colmeia. Todos os simbiontes que atacaram o planeta eram controlados, influenciados pelo seu Deus, por Nu. E agora, com Nu morto, eles escolheram um novo Deus, a nova mente da colmeia. Eles escolheram Ed Brock. Eles escolheram Ed para ser o novo Deus dos simbiontes, o novo Rei das Trevas. E é desse jeito que termina a história da saga principal, mas acontece que as consequências disso são importantes para o futuro. Agora Ed é a mente da colmeia, é ele quem dá as ordens. Ed Brock se tornou um tipo de entidade praticamente, um deus dos simbiontes atuando em todo o universo ao mesmo tempo. Ou seja, ele se tornou onipresente. Todo esse poder, inclusive, transformou até mesmo seu corpo mortal, o deixando com uma aparência de mais velho. Mas ele continua porque Ed quer manter a paz em todo o universo. E sendo um deus, ele não tem mais tempo para uma vida pessoal, e isso vem afetando um pouco a sua relação com Dylan. Por isso Ed deixa o simbionte Venom cuidando e acompanhando o garoto. Uma das versões de Ed almoça com o Homem-Aranha no dia depois do conflito com o Nu. E ali lhe conta finalmente que os simbiontes estiveram na Terra há milhares de anos. E não foi ele quem trouxe aquilo para o planeta pela primeira vez com o Venom, como ele sempre achou e sempre se culpou, dando assim um grande alívio para Peter Parker. Enquanto ele tem essa conversa, ao mesmo tempo ele conversa com os Guardiões do Universo, com os Vingadores e com os Mutantes.
Ed pode inclusive ver através de todos os seus simbiontes conectados à colmeia. E por isso, ele alerta os heróis sobre possíveis novas ameaças, como o Criador, o Reed Richards do Universo Ultimate, que pode voltar em algum momento. E para ajudar com isso, inclusive, Ed faz uma indicação ao Capitão América de um novo membro para os Vingadores. Ele indica Flash Thompson, o agente anti-Venom. Acontece que quando Ed estava praticamente morto depois do seu primeiro confronto com Nu, o seu Codex voltou para a colmeia dos simbiontes e encontrou outros códices, outras pessoas que já foram hospedeiros, como Rex Strickland e o próprio Flash Thompson. E ali, de dentro da colmeia, eles tentaram acabar com Nu, onde Flash Thompson praticamente se sacrificou e se transformou até mesmo num dos dragões simbiontes. E isso reagiu de alguma forma quando o Deus da Luz trouxe Ed de volta à vida. E isso reverberou, trazendo Flash Thompson também de volta à vida. Por isso, ele estava de volta e voltando a atuar como agente anti-Venom. Enquanto isso, Dylan não consegue se ajustar ao tédio da vida civil e de não ter mais poderes. E ainda mais agora, com o seu pai sendo literalmente um deus. O problema acontece num dia voltando da escola, quando Dylan anda com o Venom pelas ruas, como se fosse o seu cachorro. E ali eles escutam alguém em perigo. Dylan insiste em ajudar, mesmo que o simbionte seja contra essa ideia, porque colocaria o garoto em perigo. E quando ele vai ver o que se trata, era Jack O'Lantern assaltando uma senhora. Dylan enfrenta o criminoso, mesmo sem poderes. E o simbionte tenta ajudar, ficando na frente do garoto. Mas, irritado pela interrupção, Jack O'Lantern dispara. Só que a bala atravessa o Venom, e assim Dylan é atingido. O tiro no peito do garoto seria fatal. Ele morreria em poucos minutos. Sem outra escolha então, o simbionte corre até Dylan e para salvá-lo, ele o usa como hospedeiro, recuperando o corpo do garoto e assim o tornando momentaneamente no Venom. Depois de acabar com Jack O'Lantern então, Ed Brock vai ao seu encontro e diz que sabia que isso aconteceria. Dylan pede desculpas, dizendo que a culpa foi dele, mas Ed não estava bravo. Ele é o seu filho. Ele tinha certeza que em algum momento o seu instinto falaria mais alto. E com o simbionte do seu lado, isso era inevitável. Ed, na verdade, está feliz, porque ele sabe, por experiência própria, que não tem um lugar mais seguro no mundo do que ao lado desse simbionte, ao lado do Venom. Assim, Ed pede para que o seu antigo simbionte e amigo cuide do seu garoto, enquanto ele vai continuar atuando como o novo Rei das Trevas, como o Deus dos simbiontes. Por isso, alguém precisa assumir o seu lugar. Ele sabe que os dois juntos são mais fortes. Assim, com a bênção de Ed Brock, o seu filho Dylan se torna agora o novo Venom. E é desse jeito que termina a história. Rei das Trevas é o fim de toda a saga de Nu. Uma saga que, na minha opinião, começou muito bem, criou um ótimo vilão, uma ótima ameaça, mas acabou não tão bem assim. A trama é boa, o roteiro é bom, a narrativa é ótima e a arte é maravilhosa. A história em si diverte bastante. O fim tem consequências e muda o status dos personagens. Mas eu particularmente digo que não é tão boa porque a própria saga criou em si a promessa de algo maior vindo do Deus dos simbiontes. Mas ele chega, conquista numa edição e praticamente na outra já é derrotado basicamente. Tudo parece fácil demais. A conquista de Nu no tempo dos personagens deve ter durado uns 30 minutos. Então pareceu mais aquela história de que cachorro que late não morde.
Rei das Trevas é uma mega saga, por mais que tenha só 5 edições, mas ela afetou praticamente todas as revistas da Marvel na época, e existem muitos tie-ins, as histórias que correm em paralelo. É nesses tie-ins que você vê outros infectados, você vê a Valkyria levando o Sentinela para Valhalla, o Blade lutando contra vampiros, o Namor na Atlântida, até mesmo o Rei do Crime recrutando vilões contra os simbiontes e por aí vai. E como consequência do fim, existem 3 caminhos aqui. A minissérie Extreme Carnage, que foca na simbionte Grito. As histórias do Flash Thompson como o novo agente anti-Venom. E as histórias do novo Venom, com Dylan assumindo o simbionte. Mas Nu era uma ameaça gigantesca. E realmente foi. O começo eu acho ótimo. Só que toda a resolução da saga foi feita num grande Deus Ex Machina. Uma solução que, aqui, literalmente, caiu do céu. No geral, eu gosto de Rei das Trevas. É uma boa leitura, um bom passatempo. Mas ela não corresponde à expectativa que o começo e o meio dessa saga criaram. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.